Bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Seja muito bem-vindo para mais um devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Seja muito bem-vindo a este encontro com a palavra do Senhor. Que a gente hoje possa verdadeiramente entregar o nosso coração, nos derramar nessa graça, nessa misericórdia, que é a bondade infinita do Senhor para conosco. Se nós não nos permitirmos, nós não vamos conseguir sentir o que o Senhor está querendo fazer por nós e não vamos permitir que Ele faça. Amém? Então, abra o teu coração, abra a tua mente, os teus ouvidos, os teus olhos para ouvir o que o Espírito diz à igreja hoje. Mas vamos orar para Ele dando esse acesso, confirmando o nosso desejo e a nossa vontade, aquilo que está cheio no nosso coração, vamos derramar na presença do Senhor. Amém? Pai, louvado seja o teu santo nome, poderoso Rei, Deus Adonai. Em tua presença, Senhor, entramos nessa hora, glorificando e exaltando o teu santo nome, crendo, Pai, no teu santo poder e na tua misericórdia. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos despertou hoje, Pai, para mais um tempo de viver o novo, um tempo de aprender mais, um tempo de colher bons frutos, um tempo de plantar bons frutos. Fique à vontade, Senhor, para falar conosco. Fique à vontade, Santo Espírito. Ministre o nosso coração. Somos necessitados da tua graça e do teu entendimento. Somos necessitados de ti. Em tuas mãos eu entrego a direção desse devocional. Que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que todos possam dizer amém, em concordância com a oração que eu sei que você também fez aí no seu coração. Amém? Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Salmos. E eu vou ler apenas os dois primeiros capítulos. E você vai ficar, os dois primeiros versículos, e você já sabe. Faça a leitura completa. Gente, é bem pequeno, tá? Faça a leitura desse salmo, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre aqui esse clamor de Davi, esse momento de verdadeira confiança no Senhor. Amém? Eu sei que muitas pessoas passam por isso. Eu sei que muitas pessoas vivem esse tempo aqui. E é preciso a gente entender também que não fomos só nós. Aquele que foi um grande guerreiro também passou por isso. Amém? Então vamos fazer essa leitura? Salmos 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não ouves, de noite e não tenho sossego. Vou ler o terceiro. Porém, tu és santo, porque habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu livrastes. A ti clamaram e escaparam, e em ti confiaram e não foram confundidos. Gente, eu li até o 6, até o 5, e você faça a leitura completa. Esse é um versículo que nos faz lembrar exatamente de quem? O nosso mestre naquela cruz. Jesus Cristo, quando está ali passando por esse vale, por esse percurso ali do Calvário, né? Que tanto sofreu, que tanto foi humilhado. Gente, quando a gente para pensar o que Cristo passou, esses dias eu tava fazendo um negócio lá na igreja, me colocaram não era bem um manequim, era uma referência para eles tirarem uma medida. E eu fiquei assim, braços abertos, e eu vou te dizer uma coisa, como é doloroso. Depois faça o teste aí. Tente ficar 10 minutos nesse formato de cruz. 10 minutos parado. E você vai começar a perceber o quanto pesa e o quanto é doloroso. E aí você imagina o que Jesus passou. Porque ele não estava sobre os pés, ele estava preso com pregos. E se já doía sem os pregos, imagina com os pregos. Sem contar cada chicotada que Jesus levou,
sem contar a sua pele sendo desfigurada pelos chicotes ali, né? E a coroa de espinhos e a humilhação e a dor da rejeição. Eu acho que o que mais foi difícil ali foi a dor da rejeição. E a gente se lembra que o próprio Jesus vai dizer: Senhor, Senhor, Pai, Pai, por que me abandonastes? E Davi, ele tá clamando aqui nessa mesma expressão. Sabe, é algo que a gente para pensar. Quem foi Davi? Quem foi Jesus Cristo? E a gente tem que entender que nós não somos exclusivos na Terra. Que você não sofre exclusivamente sozinho. Que o que você está passando não é exclusividade sua. Então, a gente precisa parar de ser murmurador e começar a crer. Davi, ele está nesse tempo aqui de murmuração. Mas o que é que ele faz? Os nossos antepassados creram e viram a tua glória. Eu sou um verme, eu sou pequeno. Faça uma leitura que você vai entender o que eu estou falando. Eu sou um verme, eu sou pequeno demais. Eu não sei se eu consigo. E vindo para Jesus, Jesus tem uma atitude diferente. Jesus, Pai, Pai, por que me abandonastes? Mas ele não parou, ele não desistiu e ao mesmo tempo ele disse: eu entrego, o meu espírito está consumado. Então, o que Deus pediu para Jesus fazer, Jesus fez. Só que é claro que eu acho que por um instante, Jesus achou que não iria passar por isso e sentiu-se abandonado por Deus por uns poucos segundos. Porque a dor humana, ela nos faz levar a esse tipo de sentimento de abandono. Quando a gente perde alguém, quando a gente passa por uma necessidade, quando a gente passa por algo, o primeiro pensamento que vem é o de abandono. Mas não é o abandono das pessoas, é o abandono de Deus. Porque a gente pode até sentir-se forte, mas a gente sabe que sempre tem alguém cuidando de nós. Fala a verdade. Você pode até se sentir um bambambam lá no seu melhor período, no seu melhor tempo, mas lá no fundo você sabe que tem alguém cuidando de você. E quando chega esse momento de dor, de aflição, de medo, de angústia, a primeira coisa que você pensa é que foi abandonado. Abandonado por pessoas? Não, abandonado pelo próprio Deus. E é interessante que o que eu venho te dizer aqui hoje é algo que pode mudar a partir de hoje as lutas que você vai viver. Deus nunca abandona o filho dele. Uma das coisas mais bonitas que nós aprendemos com este Deus aqui é que ele nunca deixa um filho dele para trás. E a gente precisa entender a diferença de filho para rebelde que rejeita, tá? A gente sabe que Deus ele nunca vai fazer nada sem que a gente permita que ele faça, sem que a gente aceite que ele faça. E quando eu digo isso, é em termos de bênção, é em termos de cuidado, em termos de proteção. Se nós queremos do Senhor, nós precisamos dar a Ele acesso. Se nós queremos viver em paz, nós precisamos dar a Ele acesso. Ele não vai chegar trazendo ou impondo algo para a sua vida sem que você queira. Deus, Ele é bom, Ele é justo e Ele é muito correto em tudo que Ele faz. Então, Ele não... Se você acha que conquista pela sua força, Ele não vai intervir nisso. Mas quando alguém pede, quando alguém clama, quando alguém busca, Senhor, Ele ouve e Ele vem. Ele vem. Amém? Quando Davi, ele se vê em uma situação de que parece que tudo deu errado na vida dele. E ele clama ao Senhor: Pai, por que me abandonastes? E nós estamos aqui lidando com um guerreiro, com um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, com um homem que foi escolhido por Deus. Começou já, gente, deixa eu tomar água aqui. Um homem que foi escolhido por Deus, um homem que teve desde novo uma intimidade muito grande com o Pai. Só que chegou um tempo na vida dele que ele sentiu-se sozinho. Não porque Deus o abandonou,
mas porque ele parou para olhar para as circunstâncias deste mundo. Possivelmente Jesus foi nesse mesmo caminho. Ele olhou a circunstância, ele viu e ele sentiu-se abandonado pelo próprio Deus, sendo que ele é o próprio Deus. É engraçado isso, né? E é isso que a gente precisa entender. Deus nunca deixou de ser Deus e nunca vai deixar, independente da dificuldade que você esteja vivendo. E aqui eu já quero falar com você e alcançar o seu coração aí. Independente do que você esteja vivendo hoje, independente do que você esteja passando, não sei qual é a luta, talvez você não esteja passando por nenhum momento de luta, amém por isso, glória a Deus, ao Senhor por isso. Mas se você estiver passando, glória a Deus ao Senhor também. Ah, missionária, você está dando glória porque eu estou passando por dificuldade? Não, eu estou dando glória porque você está aqui hoje. Você está aqui e mesmo você sentindo-se sozinho, mesmo que você se sentiu abandonado, você não esqueceu de Deus. Você entendeu que o seu refúgio, o seu socorro, o que você precisa é o seu, independente da dor que você está sentindo. Independente do que você esteja passando, Deus, Ele não abandonou você. É preciso que você entenda isso. Jesus sabia disso. Davi sabia disso. Mas a gente fala que está cheio o coração. Quando a gente está cheio de medo, quando a gente está cheio de conflitos, a gente fala. Amém? A gente acaba realmente colocando para fora. Mas isso não é um sinal de que a gente não crê mais no Senhor. E é isso que eu quero que a sua fé hoje seja avivada. Sabe? Pode até você estar num momento aí de luto, ou você fez algo que te levou para uma prisão, te levou para um hospital, levou você para viver um vale que parece não ter fim, sabe? Um deserto escuro, um deserto assim terrível. Mas eu quero dizer para você que você tem um Deus que você pode clamar. Você tem um Deus que você pode gritar: Pai, 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 por que me desamparastes? Pai, eu estou aqui, socorre-me, salva-me. Olha para mim, tenha misericórdia de mim. Lembra-se dos nossos antepassados, lembra-se deles, para que você possa não desistir. Sabe, Jesus não desistiu porque ele estava sofrendo, Davi não desistiu porque ele estava sofrendo. Eles puderam por algum instante questionar, mas a fé deles não paralisou a obra. Sabe, questionar faz parte da natureza humana, mas escolher parar no meio do deserto, não faça isso. Prossiga. Deus está falando com pessoas aqui que hoje disseram que não aguentavam mais, que eu desistir. E eu quero que você se levante hoje e saiba que Deus nunca te abandonou. Ele nunca te desamparou. Ele sempre está aí. Você que está deixando a circunstância, a dor, o medo, as situações que está vivendo, fazer você esquecer que Deus nunca abandona o seu. Está fazendo você esquecer que Ele está presente. Então, se apegue a essa fé. Se apegue a esse tempo, se apegue a esse momento. Não desista do projeto de Deus para a sua vida. Glória a Deus que Jesus não desistiu do projeto dele. Jesus, ele foi firme, mesmo sentindo-se cansado, sobrecarregado. Imagina, ele estava carregando sobre si todas as nossas iniquidades. Então, de fato, foi um fardo muito pesado. E em momento nenhum ele recuou. Em momento nenhum ele disse: não vou fazer mais. Para aqui. Eu renuncio à minha fé. Que saco isso, viu, gente? Eu renuncio à minha fé. Eu renuncio ao meu chamado. Eu renuncio a quem eu sou. Em momento nenhum ele fez isso. Davi também não. Davi teve que fugir várias vezes. Davi teve que se esconder em cavernas. Davi teve que enfrentar desertos. Davi teve que realmente enfrentar muitas batalhas para se tornar o grande rei que ele foi. E em momento nenhum Davi desistiu. Davi esteve ali clamando. Nós vemos aí a leitura dos salmos. Nós vemos muitos salmos onde Davi clama, onde Davi busca, onde Davi realmente faz acontecer ali através da fé, sabe? Ele busca o coração de Deus, ele busca a presença de Deus, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de angústia, ele sempre glorifica quem Deus é. E Deus não os abandonou. Nós vemos que eles são os nossos maiores exemplos de fé. Nosso pai Abraão,
nosso querido Rei Davi e Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Senhor, nosso Salvador. E nós sabemos que há um paralelo muito bonito entre o Davi falando aqui, Deus meu, por que me abandonastes? E Jesus Cristo, Abá, 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 por que me abandonastes? E por que me desamparastes? E a gente vê que há um paralelo porque Davi recebeu a promessa de que dele, de sua descendência, viria o Messias. E Jesus veio. Deus cumpriu, independente do que eles passaram, Deus cumpriu a promessa sobre a vida deles. E é isso que eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, independente do que você esteja passando, independente do que você já passou, do que você viveu ou do que você ainda vai viver, Deus não deixou de cumprir as promessas e não vai deixar de cumprir na sua vida também. Amém? Receba isso com toda a sua fé, receba isso com um bálsamo de esperança para esse momento que talvez você esteja vivendo, para que você não desista. Deus não deixou de cumprir a promessa, independente do vale, independente do deserto, independente do que as pessoas passaram. Ele cumpriu. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo reina, mesmo passando por tanta dor, por tanta dificuldade. Ele viveu o que Deus disse que ele viveria. Amém? E com você, comigo, não vai ser diferente. Vamos viver tudo que Deus preparou para nós. E se tiver um vale nesse meio aí, a gente vai passar por ele dando glória a ele. Amém? Lembre-se daqueles jovens na fornalha de fogo. Lembre-se de Daniel na cova dos leões. Lembra-se de cada apóstolo, de cada discípulo que morreram de mortes cruéis, mas que continuaram vivendo o propósito de Deus. Lembre-se de Paulo, quanto tempo Paulo ficou na prisão. Quanto tempo Paulo ficou na prisão e Paulo parou? Não. Paulo continuou ministrando corações. Até os tempos de hoje, nós fazemos a leitura das cartas paulinas. Então, não pense que você é exclusivo no sofrimento. Não pense que todo o sofrimento da terra é seu. Não aceite isso, não queira isso. Deus nunca te desamparou, Ele sempre esteve aí. Pega na mão dele aí hoje, pega na mão dele agora, encerra esse vídeo e vai orar ao Senhor, vai clamar a Ele, vai buscar Ele, vai alcançar o coração de Deus, vai alcançar a misericórdia de Deus, vai alcançar a bondade de Deus. E eu creio que você ainda voltará para contar testemunhos sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Amém? Então é isso. Dê esse vídeo para alguém que você acha que está fraco. Pede para ele fazer a leitura do Salmo 22. Peça para ele ler o Salmo 23, que um completa o outro, para que você possa verdadeiramente ser avivado na fé. O Senhor é o nosso pastor e com Ele nada nos faltará. Vamos na força dEle, vamos na força dEle. Amém? Então é isso. Fica com Deus. Tchau, tchau. Eu te espero aqui amanhã para um novo devocional Caminho Diário. Fica com o Senhor e seja grandissimamente cheio da graça. Tchau, tchau.